Boa noite. Nos próximos 4 anos, a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira vai investir 30 milhões de euros nas redes de água da região. É por aqui que começamos a entrevista de hoje com Nélia Sousa, Presidente do Conselho de Administração da ARM. Muito boa noite, Sra. Engenheira. Qual é o estado das nossas redes? Boa noite, Virgílio. Boa noite, senhores telespectadores também. Ora bem, o estado das nossas redes da ARM, não querendo fazer, obviamente, comparações, nós na ARM temos, neste momento, um conjunto de redes num estado bastante difícil. Difícil no sentido em que tem perdas muito elevadas. Ou seja, nós, a ARM, em 2011, quando nos foram entregues as redes dos 4 municípios da Ilha da Madeira, porque no Porto Santo já tínhamos, percebemos, e já sabíamos, e era do nosso conhecimento, que tínhamos um forte investimento para fazer nas redes, na medida em que os sistemas de distribuição já tinham um enorme volume de água que entrava no sistema e que não chegava ao consumidor final. E, portanto, é uma situação que nós estamos a trabalhar. Começamos os projetos que têm em vista precisamente a recuperação destas redes, que tem como objetivo, desde logo, um objetivo primordial, que é recuperar água que entra neste sistema em baixa, porque a ARM tem as redes municipais em baixa em 4 municípios na Ilha da Madeira, mais o Porto Santo, e nestes municípios vai tentar, obviamente, fazer intervenções que permitam recuperar volumes de água que acabam por, tudo somado, ser significativos e que permitem, digamos, recuar para outras utilizações. Qual é o volume das perdas? Nos municípios da ARM temos perdas bastante diferenciadas, rondam em média os 70%. Estamos a falar nos municípios de Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Machico e Santana. No Porto Santo temos perdas muito mais baixas. Nós já estamos a gerir as redes do Porto Santo desde o ano 2000, já fizemos um forte investimento. Portanto, no Porto Santo, neste momento, temos perdas que rondam os 27%. Quando falo em perdas, estamos a falar em gastos, ou seja, volumes que entram nos sistemas em baixa, que não são facturados. E aqui estamos a incluir todos os consumos que não estão contabilizados, regas de jardins, todo o tipo de utilizações, lavagens de estradas, bocas de incêndio, fontanários. Este tipo de utilizações também estão contabilizadas neste aspecto. Vai ser possível no futuro monitorizar, digamos assim, a entrada e a saída de toda essa água? Sim, o projeto de resolução das perdas passa numa primeira fase por instalação de contadores. Não é possível, e isso é um dos problemas com que se deparam as entidades gestoras em baixa, e faço a distinção o que é entidades gestoras em baixa e em alta. A ARM tem várias atividades. Uma delas é o fornecimento de água em alta aos municípios que não aderiram à empresa, que em 2011 não aderiram e até agora também não aderiram. E em baixa, e fornece água tratada a esses municípios que depois distribuem pela população. Nos municípios aderentes, nestes 4 que falei, na Madeira mais o Porto Santo, nós vamos até ao consumidor final. Uma forma de começar a perceber onde é que se ataca, onde é que se faz os investimentos, é começar desde logo por sectorizar as redes. Porque normalmente há poucos contadores, há só contadores à saída do reservatório, pois têm redes muito extensas e a prática e a experiência e a nível nacional, estes projetos já começaram há alguns anos, nós também estamos a ver um pouco dessa experiência. A primeira coisa que se faz é instalar contadores e zonar as redes, ou seja, sectorizá-las, dividi-las em grandes sectores e nesses grandes sectores introduzir contadores. E quando é que esse trabalho da introdução dos contadores vai começar? Neste momento estão os 2 projetos, nós dividimos em 2 partes dos projetos, um para a Zona Leste, ou seja, Machico e Santana. Esse já está numa fase mais adiantada e outro para a Zona Oeste, Ribeira Brava e Câmara de Lobos. O projeto de Machico e Santana já vai para a obra em novembro, o que significa que entra no terreno no próximo ano. O projeto da Zona de Câmara de Lobos e da Ribeira Brava entrará mais para o final do próximo ano. Portanto, este entrará no verão da Zona Leste e da Zona Oeste entrará no final do próximo ano.
Era importante, digamos assim, que os outros municípios não aderentes à ARM se juntassem e aderissem a este projeto do Governo? Não é preciso aderir ao projeto do Governo para resolvermos o problema das perdas. Ou seja, uma Câmara Municipal que tem à sua responsabilidade a gestão das redes tem a obrigação, por várias razões, desde logo por uma questão de sustentabilidade do sistema, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade económica. No caso dos municípios não aderentes, a ARM, apesar de não os conhecer em profundidade, sabe que têm perdas elevadíssimas e que até têm um impacto ainda maior do que os nossos municípios, na medida em que representam volumes muito superiores. Ou seja, o Funchal, por exemplo, representa 50% do volume que entra nos sistemas todos em baixo, incluindo os nossos, incluindo os 4 municípios da ARM. E tem perdas muito elevadas. Ou seja, podemos estar aqui a falar que o Funchal poderá representar um volume de água que mensalmente se perde para o solo, que não é aproveitado, bastante significativo. E quando estamos a falar nos outros municípios, estamos a falar de Funchal e Santa Cruz, que todos juntos já representam mais de 70% da população, e depois estamos a falar nos clientes da ARM, que também são em alta, que são Calheta e Ponta do Sol. São Vicente e Porto Muniz não são clientes da ARM, são municípios que têm as suas origens autónomas. Mas todos juntos, ou seja, Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz, Machico e Santana, estão neste momento a representar um volume de água que é disponibilizado de mais de 50 milhões de metros cúbicos por ano, o que dá uma per capita, considerando toda a população servida pela ARM, que não é a total, não inclui a Madeira toda, mas inclui cerca de 245 mil habitantes, ou seja, mais de 90%, estamos aqui a falar num volume que por dia representa mais de 500 litros. No passado houve aqui uma tentativa para que os 11 municípios aderissem à ARM. Essa tentativa ou essa intenção já foi posta de parte ou ainda mantém a intenção ou já falou com os municípios no sentido que essa adesão aconteça o mais depressa possível? Essa adesão dos municípios é uma adesão voluntária. Cada município averiguará se lhe é favorável ou não a adesão. Na sua opinião, traria mais-valias para a gestão da água e dos recursos hídricos? Tem vantagens e desvantagens. Desde logo, uma vantagem é que tirávamos daí um conjunto de sinergias com a adesão dos outros municípios. Um aspecto muito relevante é que haveria, desde logo, um conjunto de investimentos muito significativo que iria ter que ser feito. E seria, digamos, e teria impacto, de alguma maneira, algum impacto na forma como a Câmara, iria alterar a forma como a Câmara, neste momento, está a gerir o sistema. Portanto, não acho que o importante seja aderir ou não aderir. O importante é que cada entidade gestora, porque na gestão da água em Portugal existem muitas entidades gestoras, e o caminho não é só para uma, e aqui na Madeira não terá que o ser também, não obrigatoriamente. O caminho é todos estarem orientados no caminho da eficiência. O que está a acontecer neste momento na Madeira é que a nível nacional as perdas rondam os 30% e aqui estão acima dos 65%. Quando o Plano Regional da Água da Madeira encaminhava para que no ano orientava, que em 2001 identificava como sendo 62% as perdas do consumo humano, perdas dos sistemas de abastecimento público, não estou aqui a incluir as da rega, eram 62% no ano 2001. E projetava que em 2012 deveriam ser de 45% e que em 2020 deveriam ser de 25%. Ora, nós estamos em 2016 e as perdas não só não desceram, como subiram. A nível nacional, as perdas que eram em 2000 rondavam os 35%, salvo erro, o ano passado estavam em 30%. Portanto, há aqui um caminho que não está a ser percorrido pelas entidades gestoras na Ilha da Madeira. A nível nacional, existem centenas de entidades gestoras. Existem grandes entidades gestoras com concessões e existem os municípios que têm à sua responsabilidade Já aqui falámos que uma das metas é investir 30 milhões de euros até 2020, ou seja, nos próximos 4 anos. Quais vão ser as prioridades de investimento? É assim, o Plano Operacional para o Uso Eficiente dos Recursos, o POCEUR, para o Uso Eficiente e Sustentável dos Recursos, disponibiliza verbas
para investimentos nas redes em baixa, especificamente para as redes em baixa. Está muito dirigido para as entidades gestoras que gerem as redes e com taxas de cofinanciamento que podem ir até 85%. A ARM vai precisamente aproveitar esta possibilidade que está a ser dada e vai, de imediato, tem um conjunto de investimentos que já estão projetados no valor de 17 milhões. Isto nas redes de abastecimento. As prioridades são ainda ir colmatar algumas, ainda que isoladas, populações que ainda não têm água tratada. Apesar de grande parte da população, mais de 95% da população já ter água tratada, existem algumas zonas localizadas. Estamos a falar numa parte ainda do Curral das Freiras, que ainda não tem, a Achada do Marcos em Santana ainda não tem, zonas altas do Porto da Cruz ainda não tem. Nestes municípios que estão sob a responsabilidade, sob a gestão da ARM, o primeiro objetivo é ir a essas aglomerações, que ainda têm grupos de pessoas com que não sendo significativo, o mais significativo de facto era o Curral das Freiras, mas ainda há grupos de pessoas, aglomerações que ainda têm água que não está. Esse é o primeiro enfoque. E, simultaneamente, vamos fazer substituição de redes. Constituir zonas de medição e controle para perceber onde é que estão as maiores perdas e, depois de perceber onde é que estão as maiores perdas, vamos atacá-las caso a caso, de forma a minimizar. Qual é a grande vantagem de todos nós reduzirmos e investirmos na redução das perdas? É porque, simultaneamente, existem grandes sistemas que partilham as origens da água com os sistemas de abastecimento público. Ou seja, no caso da Costa Sul da Ilha da Madeira, há dois grandes sistemas de fios múltiplos que se chamam de fios múltiplos por uma simples razão. Fornecem água simultaneamente para duas utilizações, para abastecimento público e para a rega. Se do lado, e nos termos da lei, a ARM é forçada, está orientada neste sentido, a lei é clara. Em caso de carência de água, de falta de água, que é o que acontece no verão, quando há necessidade de água para rega, deve dar prioridade ao abastecimento público. Se o abastecimento público levar grande parte de água disponível, sobra pouco para a rega. E, portanto, é neste esforço de combater o desperdício de um lado, portanto, vai poder dar mais água à rega. Ir ao encontro daquilo que são as necessidades do outro. No Curral das Freiras foram feitos investimentos, já que é referido pela ARM, após essas obras de melhoria da rede de água potável, a população até agora não pagava água, mas agora vai começar a pagar. Tem havido alguns protestos, já se viu pela sua atividade, ainda há dias, na semana passada, esta semana aliás, esteve no Curral das Freiras a explicar por que razão há esta necessidade de pagamento de água. Que resposta é que tem a dar às pessoas descontentes e que ambiente é que encontrou no Curral das Freiras? É normal, porque o Curral é uma freguesia onde nunca houve, digamos, o serviço a prestação dos serviços de água e de resíduos nunca foi facturada, nunca foi paga. Também até há pouco tempo não estaria bem fazê-lo, porque, em boa verdade, o serviço não estava totalmente a ser prestado no estrito cumprimento da lei. Ou seja, havendo a água que lá existia, estava a ser distribuída, e ainda existe uma parte da freguesia por resolver, que é uma fase seguinte do projeto, que vai arrancar no próximo ano, a água não era tratada e tinha problemas bacteriológicos. Portanto, nesse sentido, resolveu-se primeiro a questão da água ser compatível e ter qualidade para poder ser distribuída, para então depois iniciar a facturação e a cobrança do serviço, porque de facto a tarifa que é praticada a todos os clientes, a todos os utilizadores e que beneficiam destes serviços é para cobrir todos os investimentos que são feitos, de investimento de construção e de manutenção, mas também obviamente de exploração. E nesse sentido é normal que as pessoas que não estão que apesar de tudo já tinham água, embora não tivesse qualidade. A qualidade necessária para poder ser uma água segura. E que tinham serviço de recolha de resíduos, não tendo nunca pago, é normal que haja esta resistência, esta dificuldade e esta... Algumas das pessoas diziam que só pagavam a água quando todos pagassem, ou seja, quando toda a freguesia pagasse também o consumo de água. Isto dá a ideia que há uma parte da freguesia que não paga ou vai continuar a não pagar até o próximo ano, até que sejam iniciadas as obras, e outra parte da freguesia vai ter que ser obrigada, digamos assim, a pagar porque já está ligada à rede. Se as pessoas não ligarem à rede, o corte é inevitável. Não, é assim...
A questão não é uma questão das obras estarem feitas ou não estar. É uma questão de a rede estar a ser tratada, de água estar a ser tratada ou não está a ser tratada. A ARM, nestes sítios que eu referi, Curral das Freiras e nos outros sítios, não está a facturar a água aos clientes que não têm água potável. Só pode facturar quando presta o serviço em condições compatíveis com aquilo que são as obrigações legais. Não poderia fazê-lo não estando tratada. Portanto, no Curral, quem já tem o serviço a ser prestado em condições que respeitam aquilo que são as nossas obrigações e aquilo que são, digamos, as nossas obrigações e que eles, os seus direitos, toda a população tem direito à água tratada. Obviamente também tem a obrigação de a pagar. É uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública, naturalmente. Muito bem. Das tarifas praticadas no Curral, elas são iguais às que são praticadas no concelho de Câmara de Lobos? São. Portanto, não há qualquer diferença? Não, absolutamente. A ARM ainda não está a praticar uma tarifa única nos 5 municípios, nos 4 da Madeira e no Porto Santo. Normalmente o Porto Santo tem um tarifário sempre diferente e eventualmente no futuro terá, porque é uma condição excepcional. A água, de facto, lá tem um custo muito superior. Mas na Ilha da Madeira ainda não fizemos a chamada convergência tarifária. Ou seja, aderiram os municípios em 2011 e a prazo a ARM irá ter uma tarifa única. Neste momento ainda tem uma tarifa distinta, ainda pratica, herdou as tarifas e vai fazer a convergência, mas ainda tem umas tarifas diferentes nos vários municípios. O Curral das Freiras, na Curral das Freiras, pratica-se a tarifa do município de Câmara de Lobos. Foram implementados planos de segurança da água no Porto Santo, na Ribeira Brava e em Câmara de Lobos. Isto foi o ano passado. Qual é o motivo destes planos serem implementados nestes 3 concelhos? É assim, ainda não é obrigatoriedade legal a elaboração dos planos de segurança, mas será em breve. A ONU já há muito tempo que lançou orientações e com preocupações de saúde pública, lançou um conjunto de orientações que muitos países já adotaram e em Portugal já muitas entidades gestoras a nível nacional já desenvolveram os seus planos de segurança da água e em breve já há orientações comunitárias e em breve vai se tornar uma obrigação. E a ARM antecipou-se, apesar de não ser obrigatório por lei, sabendo que esse é o caminho, antecipou-se e iniciou já a elaboração dos planos de segurança em 3 zonas de abastecimento. No fundo, o que se pretende aqui é assegurar que a água, garantir que a água é segura e estes planos de segurança fazem uma abordagem integral ao ciclo da água, ou seja, vão desde a origem até à torneira do consumidor e vão não só em termos de qualidade, mas em termos de segurança do sistema, em termos de fiabilidade do sistema. Ou seja, ver se não há qualquer introdução, digamos assim, na rede de águas contaminadas. Exatamente. Quando se faz estes planos de segurança, que ainda não estão concluídos, estão em elaboração, avalia-se os riscos no sistema, não só do ponto de vista de qualidade, mas também do ponto de vista da segurança do sistema, de intrusão, de contaminação, ao longo das diversas componentes. Não abordamos todo o ciclo da água desde que ela entra. E é para aplicar estes planos de segurança, são para aplicar em todos os concelhos? Quando a legislação estiver em vigor, todas as entidades gestoras aplicarão a todas as zonas de abastecimento. Uma zona de abastecimento pode abranger mais do que um concelho. Em termos de sistemas de abastecimento de água, falamos muito em zonas, porque uma zona de abastecimento é um conjunto de pessoas ou de prédios que são abastecidos com água da mesma qualidade, da mesma origem. E, portanto, pode apanhar, no caso da ARM, sendo um sistema multimunicipal, há zonas que apanham vários concelhos. O Funchal é o concelho que mais água consome, já aqui dissemos, é para o sul que é canalizada grande parte da água da zona norte da Madeira. Grande parte desta água vem através de canais, túneis e levadas. Qual é o estado destes túneis e destas levadas, alguns deles construídos há mais de 50 anos? Sim, é verdade. Já temos aqui canais, o canal dos Tornos, que abastece a Funchal, é a principal origem da Funchal. Foi construído na década entre 1940 e 1960, é um sistema complexo, com um complexo de canais de túneis, muito extenso. E, de facto, há uns anos esta parte, e aproveitando os fundos comunitários anteriores, foram vistoriados e foram beneficiados todo o sistema dos tornos, sofreu investimentos avultados
e encontra-se permanentemente, aliás, continuamos a fazer uma vigilância muito apertada. Há um investimento que será feito nos próximos anos e que está neste momento a ser analisado, que é o túnel 4 dos Tornos, que transfere a água da zona da Feijão da Nogueira para a Fondoa, junto à antiga ETA dos Tornos. Foi o único túnel que ainda não foi possível intervencionar. É um túnel que tem 6 km, portanto é muito difícil lá entrar, é isso? O túnel está alagado e está em condições de transporte, porque nós estamos em permanente vigilância, nós temos um código-límite à entrada do túnel e um código-límite à saída do túnel. Portanto, sabemos perfeitamente que toda a água que entra está a sair. Fizemos há uns anos atrás uma tentativa de inspeção, ou seja, contratamos uma empresa para fazer uma inspeção, porque estando ele alagado, porque ele tem uma parede a sul, portanto, a jusante, que foi feita na altura da obra e fez-se uma tentativa de inspeção com mergulhadores que não foi possível tirar conclusões porque, como tem poeira acumulada, depois deixa de ser possível visualizar o que é que está por baixo. De forma que está a ser desenvolvido neste momento um estudo, um procedimento de contratação, tendo em vista avaliar soluções alternativas que permitam criar condições para que esse túnel seja vistoriado e, caso seja detectado algum tipo de anomalia, sejam implementadas as medidas corretivas. Isso implica cortar a água entre a Feijão da Nogueira e Santa Luzia? A ideia é que seja pensada numa solução que permita usar uma reserva de armazenamento que é criada temporariamente e que nos permite, de inverno, quando os consumos são menores, fazer essa inspeção, ou inclusive pensar numa solução alternativa que sirva de um bypass a esse túnel. Portanto, há um forte investimento para fazer. Esse forte investimento vai acontecer em breve ou não? Esse forte investimento queremos ver se ainda conseguimos, apesar dos estudos, de estarmos ainda em fase de estudos, se ainda conseguimos encontrar fontes de financiamento ao abrigo deste quadro comunitário que nos permita levá-lo a cabo. Temos água suficiente ou corremos o risco de ter ruptura a breve e a curto prazo se nada for feito? Nós estamos numa situação que, se nada for feito pelas entidades gestoras, em particular no que diz respeito à recuperação das perdas, estamos numa situação em que pode estar em causa a sustentabilidade do sistema. Ou seja, nós estamos com perdas, claramente, todos juntos, os municípios todos, na Costa Sul, estão com perdas acima dos 65%, que se dessas 65% forem reais, ou seja, só metade dessas é que forem mesmo fugas nas redes e de facto, perdas mesmo, ou seja, fugas e rupturas, nós estamos a falar em muita água que está a ser desperdiçada. Posso-lhe dizer que os concelhos da Costa Sul da Ilha da Madeira, todos juntos, estamos a falar em Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico, todos juntos por mês, estão a ter perdas, se considerarmos que é metade dos 60%, metade desses 65%, metade é que são perdas reais, o resto são gastos não contabilizados. Estamos a falar em 2 milhões de metros cúbicos por mês. O que isto significa é que esta água está a ser totalmente desaproveitada. Não é que não está a ser contabilizada. Pode, pelas nossas contas, é a água que se está a perder debaixo do solo. Esta água faz muita falta. Só para ter a noção, o Canal dos Tornos, que é um canal de rega na Costa Sul, que apanha toda a zona do Funchal até Machico, e o Canal do Norte, os dois somados, por mês, neste momento, estão disponíveis no verão. Nós estamos a fornecer aos regantes algo próximo de 1 milhão de metros cúbicos por mês. O que eu estou aqui a dizer é que o que se está a perder na rede é mais do que aquilo que nós temos disponível para distribuir. Significa isto que, se recuperássemos essas perdas que estão nas redes de abastecimento, nós poderíamos duplicar a quantidade de água que nós estamos a fornecer para a rega. É muita água que estamos aqui a falar. Este ano, obviamente que nós asseguramos a todo momento o abastecimento a todos os municípios, mas nós temos 22 furos de captação que vão aos nossos aquíferos subterrâneos, em profundidade. E nós estamos numa situação de sobreexploração, ou seja, nós não estamos a descansar os nossos furos. O aquífero subterrâneo é o aquífero, é o nosso substrato, onde a água, quando cai à superfície, vai acumulando. E fica ali uma reserva que nós vamos extraindo. Portanto, de inverno cai,
infiltra-se e nós vamos todos os anos... E não admitem fazer mais furos, engenheira Nélia Sousa? Não, a solução neste momento passa claramente, sem qualquer margem de dúvida, pelo investimento nas redes e pela recuperação destes caudais que se estão a perder. Fazer furos é complicado, ou seja, pode pôr em risco as nossas reservas, é isso? Se neste momento, em alguns dos furos que estamos a explorar, já se verifica alguma intrusão salina, significa que o que estamos a extrair já é superior, já é uma quantidade que começa a ser superior àquilo que é a capacidade de infiltração e de recarga. Portanto, a solução não é tirar mais, a solução claramente é gastar menos. Já aqui falámos da falta de água para a rega. Os agricultores têm-se queixado muito, além da poupança, digamos assim, na rede da água potável dos centros urbanos, que trabalhos é que estão a ser feitos no sentido de recuperar, digamos assim, as levadas e de levar mais água até aos agricultores, uma vez que eles dizem que as próprias levadas, a própria água também se está a perder um pouco nas levadas e nos aquedutos que levam a água até aos terrenos? Sim, é um facto. Nós temos neste momento 30 milhões de investimentos já em curso a serem trabalhados, dos quais já no Prodram já foram candidatados 16 milhões de investimentos para o sistema de rega. Ou seja, é importante recuperar também, porque os canais de rega também estão com perdas significativas. Até há pouco tempo foram feitos grandes investimentos nos canais principais. Neste momento estamos a trabalhar para recuperar nos canais chamadas regadeiras e canais secundários. E aí vamos investir na recuperação das perdas nesses canais, vamos impermeabilizar e em alguns vamos entubar. Uma parte das perdas em percursos onde não há consumidores perde-se porque há derrocadas e há uma grande vulnerabilidade dos canais de rega devido ao nosso... E a aposta nas tubagens vai acontecer em que concelhos? De forma generalizada, nós vamos, sempre que houver possibilidade de canalizarmos a água, nós vamos canalizá-la para tentar fugir àquelas zonas de maior vulnerabilidade a derrocadas e a problemas com quedas de material que vão entupindo as levadas e que depois muitas vezes ficam horas a correr sem que possam ser utilizadas. Esse trabalho vai ser feito, já está a decorrer uma parte do trabalho, há projetos a decorrer e há obras que vão entrar muito em breve. Há um projeto muito importante, que neste momento que é um dos projetos relevantes aqui da rega, que é a execução do túnel do Espigão. Quando dos incêndios de 2012, julgo que foi julho de 2012, na Serra d'Água, o Canal do Norte foi muito danificado. E, entretanto, iniciou-se um projeto que já está agora em fase de conclusão e vai ser lançada já empreitada ainda este ano, para contornar toda aquela zona da Eira do Mourão, aquela zona da Serra d'Água onde passa o Canal do Norte, toda aquela zona da Serra d'Água vai ser contornada com um túnel que vai servir simultaneamente para conferir segurança àquele canal, que é responsável por todo o regadio na zona que vai desde as Covas, Serra d'Água, Covas, até passando pela Quinta Grande, Estreito, até ao Covão. Esta obra é uma obra de relevância porque vai permitir contornar uma zona que está claramente vulnerável desde essa altura. Há troços de canal que já estão entubados e em situações de bastante debilitadas e que vai simultaneamente constituir uma reserva de armazenamento para que neste momento assegura um dia de água. E paralelamente, o que vamos fazer é também modernizar um pouco o sistema de gestão de rega. Os reservatórios de rega vão passar a contar também com medidores de nível, com transmissão de sinal à distância, um pouco à semelhança do que fazemos na Alta, em que temos um sistema de telegestão e temos pessoas 24 horas a vigiar os nossos sistemas. Portanto, vamos ter um sistema de telegestão também para a rega. Vamos implementar um sistema que nos permite a todo momento também saber o que é que se está a passar ao nível dos reservatórios. Os reservatórios são da maior importância, porque são eles que durante a noite armazenam água para que durante o dia os regantes possam estar a utilizá-la. Vamos construir mais reservatórios junto aos canais, portanto, os reservatórios disseminados em várias zonas da ilha, para reforçar a capacidade de armazenamento e vamos montar um sistema de televigilância sobre esses reservatórios. E vai ser possível transferir a água de um reservatório para o outro ou de um concelho para o outro, à semelhança do que acontece com a água potável? Este sistema sendo predominantemente a céu aberto, não tem essa facilidade. E, pontualmente vamos introduzir comportas que podem ser manobradas à distância, em zonas isoladas, mas essa flexibilidade que dá aos sistemas sob pressão, não temos tanta facilidade assim em fazê-lo nos grandes canais.
onde é que podem surgir os novos tanques ou os novos reservatórios? Em diversas zonas, nós gerimos 2.800 quilómetros de canais. Neste momento estão 10 já em projeto e são dispersos por todas as freguesias, quase todas, não são quase todas, mas várias freguesias, nas zonas que foram identificadas como sendo as prioritárias. Nós fizemos levantamentos onde foram priorizadas, ou seja, foram identificadas em função, do número de utilizadores e em função do estado de conservação de cada infraestrutura, foram estabelecidas prioridades para permitirem depois também ir gradualmente fazendo ao longo dos anos um conjunto de investimentos, atuando onde é mais necessário, onde claramente se encontram as infraestruturas mais degradadas e onde há mais, desde logo ainda há uma zona, em Câmara de Lobos ainda há rega 24 horas. Essa é para ser eliminada também. Ou seja, é residual, mas ainda há. Portanto, Qual é o prazo que tem para fazer todo este investimento? É assim, este quadro comunitário, neste caso o Prodram 2020 para a rega, vai até o ano 2020 e, portanto, nós vamos maximizar todo o aproveitamento das verbas que estão disponíveis. Portanto, estes 30 milhões vão incluir já a construção destes tanques, destes reservatórios? Sim. Muito bem. Em termos da distribuição de água aos regantes, falou na tubagem, isso vai implicar como é que vai ser contabilizada? Vai ser por giro ou vai ser pelo consumo ou com um contador já no final da tubagem? As tubagens que eu falei não é tubagem generalizada para entrega de água aos regantes, é em zonas pontuais no nosso sistema. Os agricultores que têm a possibilidade de introduzir sistemas de rega de sopressão, chamados sistemas eficientes, nesses terão a possibilidade de ter contagem. O sistema de giro, de entrega de água, que a ARM tem, e que já é um sistema muito antigo e está implementado, é um sistema que se vai manter ainda por muito tempo, porque a implementação de sistemas de supressão generalizada implica investimentos avultadíssimos, não só do lado da ARM, como implicaria também do lado do agricultor. É óbvio que nos grandes canais isso não é fácil de fazer, porque os grandes canais que transferem água da costa norte para a costa sul têm 0,5% dependente. Digamos, tornar este sistema sob pressão seria perder caudal. Portanto, será difícil canalizar todo o sistema de água de rega. É um sistema que, devido também ao facto de ter um retorno, a nossa agricultura é uma agricultura muitas vezes de subsistência, é uma agricultura com pouca capacidade de retorno. O agricultor muitas vezes não tira da terra, digamos, o valor é uma agricultura que é muito usada para a utilização própria e não tem capacidade para apostar neste tipo de investimentos. Normalmente os projetos de investimento em que se fazem a rega sob pressão implica algum investimento e, na medida do possível, o Prodram já tem financiamentos para ajudar e é desejável que se implemente. Não é fácil generalizar isto, portanto, não será tão cedo que o sistema de giro será alterado e que teríamos aqui então um sistema de rega sob pressão. Não se prevê isso assim para um tempo tão próximo. Nos últimos anos, a Lagoa do Santa Serra foi alvo de várias obras que pretendiam evitar as perdas de água. Este problema já está resolvido ou não? A Lagoa do Santa Serra não perde água e esse objetivo está totalmente alcançado. Desde que foi concluída a obra, que foi em 2013, a Lagoa está a funcionar em perfeitas condições de estanqueidade. Esse era o principal objetivo. Obviamente que o objetivo também era que tivesse um volume suficientemente elevado e quanto mais melhor, para podermos assegurar uma reserva. A Lagoa do Santa Serra está interligada ao Canal dos Tornos. Para além de fornecer água à Zona do Santo, fornece água ao Campo de Golfe e fornece água ao Canal dos Tornos. Mas esse problema, esse objetivo está alcançado, não perde água. No Porto Santo, a barragem do tanque foi alargada ou desassoreada, digamos assim. Em termos de rega, o que é possível fazer pelo Porto Santo, uma vez que é uma ilha que sofre do problema de seca constante durante todo o ano? Pois, no Porto Santo nós fizemos uma intervenção muito pequena, não foi uma grande intervenção, mas foi uma intervenção no sentido de prever que nas próximas chuvas, no próximo inverno, já se consiga reservar, armazenar ali alguma água.
A Lagoa está muito assoreada, não sofreu, não foi objeto de intervenções num passado recente, e nós estamos neste momento a preparar um processo que prevê a requalificação daquela barragem. Essa requalificação vai ter em conta uma avaliação das disponibilidades hídricas que não são significativas, são muito poucas as disponibilidades no Porto Santo, mas também vai avaliar essa barragem está capacitada para receber água tratada com nível de tratamento terciário que vem da nossa etar da Ponta. A etar da Ponta que a ARM construiu, salvo no ano 2000, trata a água, trata os esgotos da população do Porto Santo e torna essa água compatível para ser utilizada na rega. E tem capacidade para transferi-la para a Lagoa do Tanque. Daí que a origem de água da Lagoa do Tanque vai ser a água das chuvas, mas também a água dos esgotos tratados que irá entrar nessa barragem. O projeto é um projeto que vai ter duas componentes, uma da avaliação de qual é a capacidade que deve ser ajustada daquela lagoa face àquilo que são as disponibilidades que vão ser avaliadas, e outra é um reforço estrutural do açude, que há muitos anos teve um problema e nunca foi intervencionado e, portanto, terá que ser avaliada a segurança daquele açude que lá está. Engenheira Nélia Sousa, uma das suas preocupações tem a ver com a deposição desregrada, digamos assim, dos resíduos. No mês passado, no Porto Santo, precisamente no Porto Santo, prometeu mão pesada para os OTRs ilegais. O que é que está a fazer a ARM para travar estes despejos e evitar que os lixos e os resíduos maiores sejam depositados em locais que não devem ser depositados? Pois. O problema que foi detectado foi, de facto, a deposição de materiais e de resíduos em zonas, no Porto Santo, aterros ilegais, no fundo. A ARM presta um serviço gratuito de recepção de resíduos na instalação que tem no Porto Santo, na CPRS, que toda a gente do Porto Santo conhece, e, portanto, o que estamos a fazer já é preparar uma campanha de sensibilização. Embora já tenhamos um conjunto de panfletos, já fizemos sessões de esclarecimento, nas diversas instituições estão lá panfletos disponíveis para serem entregues às pessoas, temos entregue porta a porta um panfleto elucidativo de todos os resíduos que a ARM recebe, e grande parte dos resíduos que infelizmente foram detectados que estavam depositados ao longo da costa, em várias zonas, não era ao longo, em várias zonas do Porto Santo, eram resíduos passíveis de ser entregues, alguns deles, a grande parte deles, gratuitamente na ARM. Isto merece, de facto, uma nota. A ARM faz recolha porta a porta, portanto, só tem que ligar para o nosso número verde e recolhe porta a porta esses monos. Estamos a falar de monos, estamos a falar de resíduos de limpezas, jardins de verdes. Nós fazemos esta recolha com simples apenas nos municípios aderentes. Nos municípios aderentes, Porto Santo e Madeira. Ou seja, Porto Santo, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Machica e Santana, este serviço é prestado gratuitamente. Até 2 horas aos clientes domésticos. Se for, obviamente, um cliente industrial ou um hotel que, de repente, faz uma renovação dos seus quartos e tem 300 camas, obviamente não é gratuito. Mas a um cliente doméstico da ARM, ou seja, aquele cliente que já é servido pela ARM, nós prestamos um serviço gratuito de recolha durante 2 horas. Ou seja, se fez a jardinagem, se desmatou, limpou as plantas, podou, quero eu dizer. Mesmo para podas. Nós fazemos um serviço de podas, na Câmara de Lobos, por exemplo, tem uma tradição, e nós fazemos esse serviço porta a porta, agendamos, ligam para a nossa linha número verde, nós marcamos um dia e uma hora e vamos com o nosso caminhão buscar. E as pessoas podem ou não, por exemplo, entregar esse tipo de material, por exemplo, na estação de triagem do Porto Novo? Gratuitamente? Podem entregar gratuitamente. Os nossos clientes domésticos entregam gratuitamente, só têm que se identificar e chegam lá e entregam gratuitamente. Se fazemos, digamos, com o nosso transporte, por maioria de razão, recebemos gratuitamente. E quem não fizer parte do município aderente? Os resíduos urbanos dos municípios devem ser entregues nos respectivos municípios. Ou seja, quem não for município aderente não beneficia desde logo dessa benesse, mas também se parte do princípio que esses residentes, nos seus resíduos urbanos, entregam no seu respectivo município, que o entrega à ARM.
Portanto, a gestão dos resíduos em cada município é uma responsabilidade municipal. Obviamente nós não nos recusamos a receber, mas não seria muito normal alguém se dirigir à ARM atravessando o seu município, porque cada município tem condições para fazer essa recepção. Estamos quase a chegar ao fim deste programa, mas ainda gostava de falar um pouco da construção de uma estação de tratamentos de águas residuais no Lazareto, no Funchal. Este é um assunto que tem estado na ordem do dia. A Câmara do Funchal aceita fazer a obra, mas diz que deve ser o Governo a pagá-la. Este é ou não um projeto a considerar pela ARM? É tarde do Funchal. É tarde do Funchal. A responsabilidade da gestão dos serviços das águas e águas residuais em cada município é de cada município. Claro que pode repassá-la para outra entidade, o caso dos municípios da Madeira fizeram, e também do Porto Santo, pode, digamos, concessionar, no caso da ARM, por contrato de adesão, aderindo à empresa, obviamente que essa responsabilidade seria repassada para nós. Os contratos de adesão, as empresas que aderiram à ARM via contrato de adesão, a ARM assumiu a responsabilidade dos investimentos. Portanto, faz toda a gestão das infraestruturas, presta o serviço e faz os investimentos. No caso do Funchal, não sendo aderente, tem essa a responsabilidade. A ARM já está a fazê-lo em Câmara de Lobos. E vai estar concluído esse projeto quando? A Câmara de Lobos já arrancou a obra em julho deste ano e isto vai estar concluído, cumprindo-se o prazo, e será expectável que sim, em julho do próximo ano. Para concluir esta entrevista, entramos no capítulo das dívidas à ARM. Qual é o montante das dívidas, o montante global das dívidas dos municípios madeirenses à empresa Águas e Resíduos da Madeira? Os municípios, as dívidas dos municípios à ARM rondam os 20 milhões de euros, dos quais cerca de 85% dizem respeito a Funchal e Santa Cruz. As outras são marginais. Portanto, é de facto um valor significativo. O Funchal ronda os 14 milhões e os restantes são de Santa Cruz. Já há acordo para o pagamento sim, dessa dívida? Temos acordo com todos os municípios. Alguns municípios é para pagar há 5 anos, outros é para pagar há 3 anos. Pagar há 5 anos é o caso de Santa Cruz. Houve aqui um desentendimento, a Câmara não reconhecia na altura, salvo erro, cerca de 700 mil euros da dívida. Esse entendimento já aconteceu ou não? Não, vamos lá ver. As câmaras do Funchal e de Santa Cruz não reconhecem uma parte da dívida, da água e dos resíduos. A parte, quando está, e não reconhecem porquê? No caso por questões que têm a ver tarifárias. Portanto, contestam a tarifa. No caso da água, contestam o aumento da tarifa de 2013 para 2014 e há aí um montante que não está a ser reconhecido e, portanto, está em tribunal. E no caso dos resíduos, contestam também a componente fixa da tarifa já desde 2006. E, portanto, há aqui, quando eu digo que a dívida está em acordo, a reconhecida. A restante está em tribunal. Para ter uma noção, o Funchal, nós prestamos ao Funchal um serviço que tudo somado entre águas e resíduos, resíduos, ronda um serviço de 1 milhão de euros, estamos a receber, ou seja, cerca de 80% desse serviço, 800 mil euros. Ou seja, há uma parte da dívida que não é reconhecida, mas que está em tribunal. E qual é a parte da dívida, qual é o montante da dívida não reconhecida? O montante da dívida não reconhecida, eu não tenho presente, mas rondará os 5 a 6 milhões de euros. Será isso, à volta disso. Não, esse valor não consigo dizer com todo o rigor, mas o que lhe posso dizer é que neste momento a Câmara do Funchal, por exemplo, e a Câmara de Santa Cruz têm vindo a pagar as facturações dos serviços prestados, agora prestados, mas ainda assim, mesmo pagando os serviços prestados, há uma componente contestada que a ARM não está a receber, por estar em tribunal. Portanto, estamos aqui a falar, no caso do Funchal, por exemplo, é 80 e poucos % que a ARM está a receber. O resto receberá, guardamos nós, quando o tribunal, quando transitar em julgado. Muito bem. Engenheira Nélia Sousa, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana. Muito obrigada. Obrigado.